Mudanças que mexem com toda a cadeia escolar. O Plano Nacional da Educação, que já está na Constituição e tramita no Congresso em Brasília, vem sendo discutido no Maranhão com a presença de especialistas do país inteiro. Durante um dos encontros em São Luís, o secretário de Articulação de Ensino do MEC apresentou as propostas. O projeto amplia o investimento público em educação, que deve chegar a 10% do PIB, a soma de tudo que é produzido pela economia do Brasil. Os principais pontos são garantir educação infantil para crianças de 4 a 5 anos, garantir creches para pelo menos metade das crianças de 3 anos de idade, alfabetizar as crianças até os 6 anos, dar preferência às matrículas de alunos superdotados ou portadores de deficiência física nas escolas regulares. Os colégios especializados ficam mantidos, garantir que pelo menos 95% dos alunos terminem o ensino fundamental na idade certa, aos 14 anos, garantir educação em tempo integral em pelo menos metade das escolas públicas. Na educação brasileira, ela está fragmentada. Tem um pedaço que é de responsabilidade do governo federal, outro do estado e outro dos municípios. O Brasil não tem um sistema nacional de educação que consiga coordenar tudo isso, como a saúde tem. A saúde tem o SUS. A educação brasileira não tem um sistema que coordene. Então, o que acaba sendo uma salvação para todos nós é um plano. Se a gente tem um plano comum, isso a gente pode superar a ausência de um sistema nacional de educação. Então, o que nós estamos fazendo aqui no Maranhão, o governo federal, junto com o governo do estado e os municípios, é ter uma união para que aqui no Maranhão, e isso deve acontecer em todos os estados, os planos estejam bem sintonizados. Entre os maiores desafios do futuro Plano Nacional da Educação, elevar a carreira do magistério a um novo patamar é um dos maiores. Em todo o documento, uma figura aparece como elemento central dos objetivos educacionais da próxima década, que é exatamente o professor. De acordo com o presidente do Sindicato dos Professores do Estado, algumas bandeiras são antigas, como a equiparação salarial a outras profissões, fora as condições estruturais de uma forma geral. A aprovação do plano é mais do que necessária. É necessário aprovar o plano nacional e os planos estaduais e municipais. É preciso construir um sistema articulado de educação no país, na perspectiva de uma educação que inclua a sociedade, já que é um direito e é um dever do Estado e da família. Então, considero importante a urgência na aprovação do Plano Nacional e dos planos estaduais e municipais. No Maranhão, por exemplo, é de 48,30% o percentual de alunos atrasados no ensino médio. Os dados são do último censo escolar. Números assustadores também com relação ao aproveitamento em sala de aula. O Estado ocupa o pior índice do país com aprendizado desejável. Apenas 4,3% dos estudantes, de fato, aprendem alguma coisa, segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD do IBGE. O secretário estadual de Educação defende um ensino mais atraente e útil para os alunos, uma reforma que acompanha a realidade. A escola é antiga, né? Os professores, lhe falta ainda formação tecnológica e nós temos de fazer isso com formação continuada. E os próximos professores já virem formados. Por isso é que nós queremos fazer um pacto nacional para a educação, ou seja, trazer a universidade para vir conhecer a nossa realidade. E aí nós podemos ter cursos e, além disso, bolsa de estudos para oferecer para esses formandos. Nesse contexto de transformação, a Superintendente Estadual do Ensino Básico destaca o esforço coletivo para o cumprimento das metas, além do alinhamento dos planos estaduais e municipais de educação ao Plano Nacional. O texto, com as novas diretrizes, já foi encaminhado para o governo do Estado e deve seguir para apreciação do Poder Legislativo. Eu acredito que uma das ações que tem ajudado muitos municípios a viabilizarem essa ação são esses seminários de integração que têm sido oferecidos. Nós já estamos no 4º seminário e os municípios eles têm vindo com muito compromisso e muita responsabilidade nessa ação. Então, para os planos municipais, a meta MEC é que todos os municípios até o final de 2014 já tenham seus planos aprovados. E hoje no estado do Maranhão a gente percebe que esse trabalho ele realmente está sendo realizado com muito sucesso. Os municípios eles já estão nessa ação, nós estamos hoje dando esse apoio enquanto Secretaria de Estado de Educação, a Undime também nessa ação, enquanto parceira, e hoje temos alguns avaliadores educacionais
orientando o que for necessário aos 217 municípios sobre esse processo de elaboração.